Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Rafael Mink na área para trazer mais um vídeo para o canal. Vamos trazer essa resenha maravilhosa aqui. E olha, hoje realmente eu não posso enrolar muito. Dei uma fugidinha no meu horário de almoço para gravar um vídeo aqui para vocês. E teremos 7 jogos. Escolhi os jogos de domingo por quê? Porque são jogos bons. Jogos de sábado eu achei uns jogos meio bosta, uns jogos meio fraco aqui pra simplesmente só passar por passar. Então falei, deixa eu dar uma acelerada um pouquinho mais e fazer os jogos de domingo, né? Então, sem enrolar tanto, eu já tô com as minhas dicas prontas aqui, vou passar pra vocês, mas antes, vamos aos jogos que teremos nesse domingão. Teremos Cruzeiro enfrentando Botafogo, Bahia enfrentando Corinthians, Bragantino versus Coritiba, Grêmio enfrentando Fluminense, Flamengo versus São Paulo, Remo enfrentando Vitória e Palmeiras versus Atlético Mineiro. Então, minhas dicas já estão prontas, vou passar pra vocês, não vou enrolar muito não, tá? É falar aqui pra você, falar do confronto, tal, falar algo rápido, selecionar ainda alguns confrontos aqui para falar um pouquinho a mais, mas aqui é falar o confronto, dar dica e partir pro próximo jogo, pro vídeo não ficar tão longo. E sem enrolar mais, bora pras dicas, mas antes, solta a vinheta. Então, bora começar o vídeo de hoje falando de Cruzeiro enfrentando o Botafogo. O Cruzeiro ganhou do Internacional na última rodada e o Botafogo ganhou do Santos. Para esse confronto, rapaziada, eu não consegui analisar tão bem assim. No último jogo que o Cruzeiro fez, venceu bem. O Internacional fora de casa, jogando legal, colocando o Internacional na roda, sabendo sofrer na hora que precisou se defender um pouquinho mais. Já o Botafogo voltou da Copa do Mundo vencendo o Santos, num gol cagado, e depois já fez um jogo meio bosta contra o Vitória. E assim, o Botafogo se livrou das principais peças, não tem muito que analisar ou esperar, né? Não tem muito o que esperar desse Botafogo. Então vou fazer uma aposta diferente aqui do que eu venho fazendo, uma aposta que geralmente eu faço à parte, né? Não dou dica aqui pra vocês disso, mas eu vou apostar no artilheiro, vou apostar no Caio Jorge para marcar, que está com uma odd de 2,12. Tá? Então o Caio Jorge chega bastante, finaliza muito e sempre tá fazendo seus golzinhos. Fez gol na última rodada e acredito que vai fazer jogando em casa contra o Botafogo, beleza? Então Caio Jorge para marcar com uma odd a 2,12. Próximo confronto, também às 4 horas da tarde, teremos Bahia enfrentando o Corinthians lá em Bahia. O Bahia empatou com o Atlético Mineiro na última rodada, o Corinthians ganhou bem. Agora vai enfrentar o Bahia, que voltou vencendo a Chapecoense, né, da Copa do Mundo. Na última rodada empatou com o Atlético Mineiro, um jogo meio morno. E agora vai enfrentar o Corinthians. O Corinthians, jogo meio morno não, foi um bom jogo, chances para cada lado, Bahia e Atlético Mineiro. No finalzinho do jogo tivemos chances tanto para o Atlético Mineiro quanto para o Bahia, né, para o jogo não terminar empatado, mas a trave salvou, o goleiro salvou também. Então, foi um jogo legal. Não falei o meio morno, não, mas não, foi um jogo bom. E o Corinthians que fez o placar no primeiro tempo e depois só segurou. E no segundo tempo foi aquele Corinthians que a gente conhece, né? Sem agredir tanto, só esperando o adversário e administrando o placar que já tinha feito no primeiro tempo. Para esse confronto eu vou apostar no ambas marcam mais de 2,5 gols, tá com uma odd a 1,54. Achei uma boa cotação, uma boa odd. O Bahia jogando em casa costuma manter um pouquinho mais a posse de bola, trocar passes e finaliza bastante. Vamos ver se o Corinthians vai conseguir sair nos contra-ataques, agredir o Bahia. O Bahia geralmente costuma sofrer um pouquinho nos contra-ataques. Vamos ver se o Corinthians vai aproveitar, né? Mas eu estou esperando um jogo aberto e com chance para cada lado, beleza? Então, ambas marcam mais de 2,5 gols, é minha dica de aposta, beleza? Os próximos jogos, às 6h30 da tarde, começando com o Bragantino enfrentando o Curitiba. O Bragantino empatou com o Fluminense na última rodada e o Coxa perdeu para o Palmeiras. Para esse confronto, nas odds asiáticas, essas dicas, as cotações é da Superbet, tá? Que eu tô fazendo para essa rodada, para o vídeo de hoje. Então, vai lá em gols, só rolar um pouquinho a tela. Em mercados asiáticos vai ter lá mais de 2,25 gols, tá com uma odd 1,72. Eu gosto de trabalhar nas odds asiáticas porque dependendo de como for o jogo, o nosso investimento retorna pra gente a aposta anulada, tá? Nesse caso no 2,25, se sair 2 gols na partida, a gente tem metade da aposta perdida e metade da aposta é devolvida, tá? Pra gente ter green nessa aposta precisa ter 3 gols na partida. Tendo 3 gols na partida aí a gente tem o lucro completo, beleza? Próximo confronto, Grêmio
Grêmio enfrentando o Fluminense lá em Grêmio. O Grêmio perdeu pro Mirassol na última rodada e o Fluminense empatou com o Bragantino. Para esse confronto eu vou manter em gols. São duas equipes que eu também, um jogo a gente analisa, acha que vai ser de uma forma completamente diferente. O Fluminense sofreu para empatar com o Bragantino, empatou no finalzinho do jogo, jogando em casa, né? Muita gente colocou o Fluminense como favorito e sofreu para vencer o Bragantino. O Grêmio é a mesma coisa, quando a gente acha que vai jogar bem, vai fazer valer o fator casa, vai lá e sofre, né? Então não tem muito o que esperar desses dois times. Eu não cravo vitória de nenhum dos dois, não tem para mim favorito, porque os dois estão na mesma régua ali. Então vou manter em gols e em faixa de gols. É um mercado que tem na Superbet, que tem na Bet365, que eu tô trabalhando bastante. Vai lá em gols, na aba de gols. Só rolar um pouquinho lá, você vai ver faixa de gols. A faixa de gols nesse confronto vai ser entre 1 a 3 gols, beleza? Tá com uma odd de 1,50. Então achei uma boa. O jogo terminando aí 3-0 para uma das equipes, 1-1, 2-1, enfim, tendo de 1 a 3 gols na partida, a gente tem um green e recebe metade do nosso investimento de lucro aí, beleza? E o último confronto das 6h30 da tarde, Flamengo enfrentando São Paulo, lá em Flamengo, hein? O Flamengo ganhou da Chape na última rodada e o São Paulo perdeu para o Atlético Paranaense. Não quero falar de São Paulo, estou irritado. O Flamengo na caça aí do Palmeiras, não pode deixar o Palmeiras se distanciar. Vai jogar em casa contra uma das pedras do sapato do Flamengo, né? Mas essa pedra no sapato do Flamengo é o São Paulo. São Paulo que tá muito mal das pernas, tava vencendo o jogo, né, no meio de semana, tomou a virada em apenas 6 minutos. É isso aí, 6 minutos do segundo tempo já estava 2-1 para o Atlético Paranaense. Não quero falar do São Paulo, o São Paulo só me irrita. Vou cravar a vitória do Flamengo, que, assim, não pode deixar o Palmeiras distanciar, não tem muito o que fazer. O Flamengo tem um time melhor, tá jogando mais encaixado. São Paulo é lutar contra o rebaixamento. Então, vou aproveitar que a odd pro Flamengo ganhar tá pagando 1,50, metade do nosso investimento, né, de lucro. Então, vou cravar, fazer valer esse favoritismo do Flamengo. Mas é isso, não tem muito que inventar, muito o que fazer. Flamengo vence a 1,50 a odd, beleza? E os últimos confrontos às 7h30 da noite, começando com o Remo enfrentando o Vitória. O Remo perdeu pro Corinthians na última rodada e o Vitória ganhou do Vasco. Para esse confronto eu vou apostar no Vitória dupla chance, tá? Dupla chance do Vitória com uma odd a 1,67. Empate ou vitória do Vitória, da vitória nossa. Então é o Remo que também vai vir nesse campeonato aí, acabou de subir depois de muitos anos, vai lutar contra o rebaixamento. Aí para mim é confronto direto ali na permanência da Série A. Vitória vem jogando bem, vem conseguindo fazer bons jogos, principalmente jogando em casa, tá? No último confronto, jogando fora de casa, conseguiu segurar o Botafogo, ficou 0-0, mas é um time que tá saindo rápido nos contra-ataques. Tem as pontas muito rápidas, com o Eric de um lado, do outro lado esqueci quem é, mas o principal jogador do Vitória é o Eric ali na ponta esquerda, então dá um gás a mais aí nessa saída do Vitória nos contra-ataques. O Remo sai um pouquinho à frente por estar jogando em casa, mas comparando time por time, eu acho que o Vitória tem um pouquinho, tem um time um pouquinho mais qualificado, tá? Mas nada demais, vou colocar a dupla chance no Vitória, imaginando que esse confronto vai terminar um empate e tal, mas na minha visão, Vitória com favoritismo a mais para esse confronto, tá? Então, dupla chance do Vitória com uma odd a 1,67. E encerrando o vídeo de hoje, vídeo rápido aí, ó, 10 minutos de vídeo, Palmeiras enfrentando o Atlético Mineiro. O Palmeiras ganhou do Curitiba na última rodada, o Atlético Mineiro empatou com o Bahia. Para esse confronto, é um Palmeiras impertinente, um Palmeiras que não tem mais como nem torcer contra, porque não dá certo. Então vou apostar no Palmeiras aí, na vitória do Palmeiras, sem inventar tanto. Confrontos contra o Atlético Mineiro costuma ser um confronto mais chato, confronto se pegar o retrospecto, né? Confronto de empates. O Atlético Mineiro é um adversário muito difícil aí quando vai enfrentar o Palmeiras. Mas assim, eu vou apostar nesse time impertinente. Saíram algumas peças aí do Atlético Mineiro, principalmente o seu principal jogador, que é o Hulk.
e não vejo um time que consiga parar o Palmeiras, né? Essa boa fase do Palmeiras. Então, fazer valer esse favoritismo e apostar na vitória do Palmeiras, que tá pagando em 66, beleza? E é isso aí, rapaziada. Obrigado por assistir até aqui. Falamos sobre a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, iniciando o segundo turno, né? Então, já passamos aí da metade do Brasileirão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou pedir para vocês deixarem um like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação do canal, beleza? Eu vou ficando por aqui. A todos vocês, um ótimo domingo e até o próximo vídeo, beleza? Um abraço a todos e até mais.